Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice para darmos início a mais uma aula de educação física. Vamos lá? Bem, como eu já havia falado para vocês, na aula de hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo. Nós vamos começar a unidade temática das ginásticas. E vocês já sabem, né, nós já estudamos nas séries anteriores, que as ginásticas elas se dividem em alguns grupos. Tem as ginásticas competitivas, as ginásticas consideradas ginástica geral, que são sem o objetivo competitivo. Tem a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal. E é essa última que a gente vai utilizar como objeto de conhecimento, certo? Então, nós vamos estudar sobre a ginástica de conscientização corporal. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender melhor o que é a consciência corporal, quais os benefícios, como ela influencia no nosso dia a dia. Então, em um mundo cada vez mais mental e racional, onde a propriedade intelectual de um indivíduo predomina sobre o seu corpo, são poucas as pessoas que têm conhecimento do que é consciência corporal. Na realidade, grande parte delas olha para o físico somente nos momentos de dor ou de doença, ou quando não estão satisfeitas com a sua estética. Se alguma coisa está errada com o organismo, sinais de alerta são enviados por meio de estímulos presentes nas terminações nervosas, para que se tenha mais atenção à estrutura física. Por isso, quanto mais atento você estiver com a sua consciência corporal, mais fácil será identificar e evitar problemas, e assim ter mais energia, mais saúde e mais qualidade de vida. Então, vamos entender agora o que é a ginástica de conscientização corporal, ou melhor, o que é a consciência corporal. Então, consciência corporal é a capacidade de uma pessoa em conhecer o seu próprio corpo, como ele funciona e quais as suas limitações e condições físicas, tanto interna quanto externamente. Esse conceito envolve também o reconhecimento de sinais que o organismo emite em momentos de alerta, para compreender qual a maneira mais correta de realizar um movimento para evitar dores e lesões. Quando a estrutura física é agredida de forma repetitiva e por um longo período, ela reage mostrando que algo está errado, momento no qual surgem as dores, incômodos, doenças e aquele cansaço excessivo. Saber decifrar esses sinais e, melhor do que isso, agir de forma que eles não ocorram é ter o pleno conhecimento do corpo. Portanto, consciência corporal é sinônimo de utilizar o corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o ambiente. Quais são os efeitos da consciência corporal no dia a dia? Como mencionado, a consciência corporal ajuda a reconhecer e identificar os processos diretamente ligados aos movimentos corporais, tanto internos quanto externos. Logo, ela auxilia na correção dos erros cometidos no dia a dia e gera melhorias nas habilidades e condições físicas do indivíduo. Considerando que muitas doenças surgem pelo fato de o corpo ser exposto a condições extremas e frequentes, como ter que aguentar mais peso, ritmo e intensidade do que é capaz, a consciência corporal é uma ótima maneira de preveni-las. Ao conhecer os limites do corpo, você aumenta a sua capacidade de autoconhecimento, sabe como executar os movimentos e a hora certa de parar, o que evita essas patologias. Doenças prevenidas pela consciência corporal. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter sentido na pele alguma lesão ou dor muscular e achou que isso foi apenas uma decorrência do acaso. O que você não sabe é que a grande maioria dessas condições pode ser evitada por meio da consciência corporal. Ter esse tipo de conhecimento é muito importante para que na hora de se exercitar ou fazer qualquer outro movimento comum da sua rotina, nenhum problema para a sua saúde seja gerado. Entre os problemas mais comuns que podem ser prevenidos com a consciência corporal estão as dores musculares e articulares, seja devido ao estiramento ou seja em razão de uma má postura. As dores crônicas também entram nessa lista, como a artrite e a fibromialgia, pois, conhecendo o próprio corpo, o indivíduo consegue evitar ações que desencadeiam o problema.
Com a habilidade de conhecer os seus limites e escutar os sinais do corpo, entender quais músculos estão sendo utilizados e a postura ideal para desempenhar uma ação fica muito mais fácil. Assim, você utilizará o seu corpo de forma inteligente e cuidadosa, colocando sempre o seu bem-estar em primeiro lugar. E quais exercícios auxiliam na consciência corporal? Engana-se quem pensa que atingir a consciência corporal é algo distante e difícil de ser alcançado. Na verdade, todos os movimentos do seu dia a dia podem ser observados para alcançar esse propósito. Por exemplo, a maneira como você senta durante horas de trabalho ou a postura que você exerce durante a maior parte do dia podem servir como exercícios para aliviar os incômodos que surgem no corpo. Uma dica é ficar sentado sempre com um apoio nos pés. Uma caixa de sapato é uma ótima aliada caso você não alcance o chão. Assim, os seus joelhos e quadris ficam alinhados, o que evita as dores após levantar. Para quem fica muito tempo em pé, o segredo é mudar a perna de apoio para que ela não fique sobrecarregada. Caminhar um pouco também ajuda. Além disso, tenha em mente que exercícios simples como musculação podem servir de instrumento para ampliar sua observação sobre o corpo. Vale destacar que levar uma vida sedentária é outro fator de risco para o desenvolvimento de dores, incômodos e doenças. Durante os exercícios, verifique se você não está levantando errado durante um agachamento ou colocando muita força no pescoço enquanto faz um abdominal para não ficar com dores na coluna. Exagerar nos pesos na musculação, mesmo quando o seu corpo está preparado para isso, não é algo recomendado. Isso pode sobrecarregar os seus músculos, forçando a flexibilidade, além do que as suas articulações permitem, fazendo com que as chances de uma distensão muscular se multipliquem. Um dos mais importantes passos do processo para adquirir consciência corporal é prestar atenção na respiração, ou seja, no movimento dos músculos durante a inspiração e a expiração. Assim como respirar profundamente pode ajudar a relaxar e a acalmar. A alta frequência respiratória pode indicar momentos de estresse e ansiedade. Observar esses pontos traz mais compreensão para o que está acontecendo no seu organismo. A concentração também é outro ponto muito importante, já que se manter no momento presente é fundamental para desenvolver a consciência corporal. Sempre que possível, todo e qualquer momento pode ser executado com o máximo de atenção no que se está fazendo. Portanto, evite ficar com a sua mente vagando entre as responsabilidades e problemas da sua rotina enquanto estiver praticando um exercício, certo? E aí se destaca a ginástica de conscientização corporal, né? O que seriam? São práticas milenares, como o relaxamento, a meditação, a automassagem, que tiveram origens em países orientais. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na busca diária pelo bem-estar. O autoconhecimento das sensações e percepções corporais permite a identificação de alguns desequilíbrios que, se forem percebidos logo no início, eles podem ser tratados, evitando a manifestação do estado chamado doença. O relaxamento é uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentados na escola ou diante do computador, propiciam a aquisição de tensões de várias origens, as quais, de modo geral, podem afetar as fibras musculares, provocando várias alterações físicas e metabólicas. As técnicas de relaxamento são muito indicadas para a eliminação de tensões. Relaxar significa reduzir drasticamente a atividade muscular e cerebral por meio de um ato consciente e autodirigido. Diferentes técnicas podem ser usadas nessa prática e, de modo geral, elas são aplicadas em locais tranquilos. Seus adeptos devem vestir roupas confortáveis, prestar atenção na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo. A meditação
é uma prática de intensa concentração e atenção da mente. Apesar de ser associada a questões relacionadas com a espiritualidade, ela também pode ser utilizada para o desenvolvimento pessoal em um contexto não religioso. Quando realizada de modo regular, ela proporciona vários benefícios, como descanso físico e mental e emocional, aumento da capacidade de concentração, redução da ansiedade, o equilíbrio da respiração, entre outros. A posição do corpo varia bastante. Pode-se meditar deitado, em pé ou sentado, sendo que sentado é a posição adotada por grande parte dos seus adeptos, por ser considerada a posição mais fácil e também porque, apesar de o corpo estar em repouso, ele continua em alerta. A automassagem é uma prática que relaxa e auxilia na manutenção da saúde. Como o termo sugere, trata-se do ato de massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal diante de situações corriqueiras, como sensação de alívio depois de usar um sapato apertado ou de um sinal de dor muscular. Ela é realizada com o auxílio de alguns acessórios, como bolas, bambus, massageadores ou apenas utilizando as próprias mãos. Esse tipo de ginástica ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares e alivia tensões emocionais. A aplicação de automassagem depende de o praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns minutos, certo? Então, esses são alguns exemplos de ginástica de conscientização corporal, mas nós poderíamos citar também a yoga, tai chi chuan, meditação, né, como foi dito aqui, entre outros, pilates também faz parte, certo? Então, esses são alguns tipos de ginásticas de conscientização corporal. Nas próximas aulas nós vamos conhecer um pouco mais sobre elas, né? Escolher uma para a gente aprofundar os nossos conhecimentos, como a gente sempre faz, tá bom? Então, não deixem de assistir as próximas aulas, não deixem de participarem das nossas aulas online, ao vivo, tá bom? Que esse conteúdo vai ser bem bacana, até porque nós teremos também o nosso momento prático, vamos ter aí as nossas aulas práticas, tá certo? Então, um beijo para vocês, até as próximas aulas. Tchau, tchau, gente!